Fala galera, massa, beleza? Estamos aqui aí na live ao vivo, show de bola. A galera que foi chegando aí, é o seguinte, nós vamos abordar aqui que eu escrevi, filhão. Nós vamos falar de estratégia, custo operacional. Calma, eu sei que você não sabe nada disso, eu te peguei de surpresa. Se eu falasse antes não ia ter graça, amor. Porque a minha ideia é que eles lá do outro lado capitem que uma criança conseguiu pegar as informações, conseguiu anotar, entende? Um pré-adolescente conseguiu anotar, então se uma pessoa lá do outro lado estiver prestando atenção, estiver com papel e caneta, ela vai conseguir captar. Então essa é escreve custo operacional. Custo operacional. Agora você coloca assim, ó. Deixei escrito aqui matéria-prima, escreve pequeno, senão nosso quadro não vai dar para nada. Matéria-prima, aí depois embaixo tu coloca mão de obra, depois você coloca frete. Isso aí, essa é uma lógica pro pessoal. Agora você coloca aqui uma seta aqui assim, ó, e coloca isso. Aí coloca agora mais cá pra você. Depois que eles vão chegando ali, a gente vai interagindo e vão falando. Qualquer área que você for trabalhar, a ideia é transmitir o gesso, mas qualquer área que você for trabalhar, as pessoas vão precisar saber o básico. O básico é o custo operacional. O custo operacional é toda a movimentação que sai desde lá do fabricante até o cliente final, do fabricante ao cliente final. Isso é um custo operacional. Então vamos lá, para a gente que é gesseiro, o profissional que vai comprar a matéria-prima, ele precisa identificar quanto ele vai ganhar de lucro. Porque muito assim, trabalhar com gesso dá uma dor de cabeça, o gesso tradicional vai acabar, o sistema drywall vai predominar porque é uma montagem, é mais fácil. E o que eu trago aqui é justamente isso, a falta de informação técnica, a falta de entendimento no que é uma margem de lucro, faz a pessoa ficar confusa. E aí ela vai indo seguindo a grande maioria. A grande maioria está caminhando na direção do quê? Do sistema drywall. Por quê? Porque o sistema drywall são empresas grandes, industrializadas, que vai colocando uma ênfase assim. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender aqui, qual é a matéria-prima que você vai trabalhar? Qual é a matéria-prima que você vai trabalhar? É gesso? Então, vamos supor que você possa fazer um rebaixamento simples. Então eu preciso escrever o material que eu vou trabalhar, correto? Não é isso? Eu preciso escrever o material que eu vou trabalhar. E vamos falar no rebaixo simples de plaquinha? O que eu precisaria? Plaquinha, vai falando aí. O gesso, sisal, arame, o fim-capino. Isso aí. Isso é a matéria-prima básica, certo? Eu ainda não estou falando nada de quantidade, porque vai depender do serviço que a pessoa for fazer. Mas entende que o que é minha matéria-prima para executar um trabalho? Primeiro eu vou escrever o que é. Depois eu vou escrever a quantidade, certo? Então, se eu entendo o que eu preciso, é porque eu já sou profissional da área. Eu tenho dúvidas, mas eu sou profissional da área. Ou isso aí pode ser até informação técnica, aonde a pessoa simplesmente consegue adquirir no nosso. Então é informação técnica, beleza? Então o que eu quero dizer é que identificou a matéria-prima, primeiro passo é identificar a matéria-prima da execução, beleza? Quando você identificar, você vai levantar a quantidade, não é nem o valor, a quantidade, tá? Depois que você definir a quantidade, é aí que você vai ver o preço. E aonde estão as falhas? As falhas estão na falta de informação técnica, na falta de fornecedor, certo? Então não é nem às vezes que o profissional não sabe fazer. Porque, por exemplo, qualquer profissional que vai executar um determinado... O que eu quero dizer simplesmente ali é o quê? Se a pessoa compreender o passo a passo, a estratégia do passo a passo, ela vai se organizando. Então, matéria-prima. Depois que ela identificou a matéria-prima, ela vai para a mão de obra. A mão de obra é o tempo de serviço que vai demorar. Então, número 1, matéria-prima. Número 2, mão de obra. E agora, beleza, agora eu sei aonde encontra a matéria-prima,
eu sei quanto tempo eu vou levar para executar um determinado serviço, e agora eu preciso saber como que esse material vai chegar até lá. Muitas das vezes, alguns profissionais, eles têm que falar assim, pô, eu mesmo vou levar o meu carro. Isso é um erro. Como muitas das vezes eu também fiz. Por quê? Porque se você desgasta o carro, e você tem custo de manutenção, custo e você não colocou o valor do frete. Então, às vezes o problema não está no como o mercado de trabalho está ruim. O problema está na má administração. Então, a má administração vem do quê? Levantamento de custo operacional, certo? Independente do trabalho. Estou dando só uma regra básica para o profissional entrar e entender. Depois ele vai lapidando e aprimorando. Qual o serviço que ele vai falar? Se nós fôssemos falar de 3D, eu sei qual é a matéria-prima que eu vou usar para fazer a instalação do 3D. Se eu fosse falar no rebaixo de drywall, eu sei qual é a matéria-prima que eu vou usar para um rebaixo de drywall. Se eu for falar da mão de obra, eu também entendo o frete. Então, agora, o que eu preciso fazer? Matéria-prima, mais mão de obra, mais frete. Agora, bota assim, ó. Bota embaixo. Custo operacional total. Custo operacional total. Custo operacional total, mais margem de lucro. Agora, quanto seria uma margem de lucro que nós colocaríamos para um responsável? Quem vem me acompanhando aí já há muito tempo sabe que eu coloco aproximadamente 30% numa margem de lucro, né? Na verdade, essa margem de lucro é só para a pessoa ter ali isso, mais margem de lucro e bota aqui, ó, 30%. Isso aí. Essa estratégia simples aqui é para um profissional que está começando na área ou para um profissional que está dentro da área, porque olha só, olha as falhas que tem no mercado. Gesseiro não tem currículo. Gesseiro não tem currículo. Uns falariam assim, mas precisa? Eu vou explicar os dois lados, né? Porque a minha ideia é trazer o conteúdo e colocar um ponto de interrogação na sua cabeça. Primeiro você vai... Então, na verdade, se eu compreendo o meu custo operacional, eu coloco mais 30%, eu vou ter uma margem de lucro. Só que olha a vantagem. Margem de lucro de 30% eu vou estar ganhando em cima da matéria-prima, que não é minha. Eu vou estar ganhando em cima da mão de obra, que eu já coloquei um valor, e agora eu vou estar colocando mais, e vou estar ganhando em cima do frete. Então essa margem de lucro aqui, vai estar me dando resíduo de todo esse complemento aqui. Então primeiro eu calculo todo o meu custo operacional, tá entendendo? Primeiro eu calculo todo o meu custo operacional, depois que eu calcular eu boto mais 30%. E quando eu botar 30% eu vou ter um valor para passar para o cliente. Agora, primeiro eu preciso entender a matéria-prima, levantar o custo dela. A mão de obra, levantar o custo dela. O frete, levantar o custo dele. Certo? Então, o que está parecendo algo assim, é muita informação, mas o profissional da área não tem currículo. Então, quando ele não tem currículo, ele acaba não sendo uma referência. Porque o que seria um currículo? Tem muitos profissionais que seguem a gente, são profissionais extraordinários, porém o cara não sabe com quem trabalhou para um arquiteto, para um engenheiro, trabalhou em outras lojas, farmácia, e ele não consegue apresentar isso para os clientes futuros que vão chegando. Tá, agora fala para mim o que você conseguiu captar. Coisa básica, o pouquinho que você captar já tá bom. Fala pra gente o que você conseguiu captar. Que primeiro, para fazer um trabalho, você tem que entender sobre a matéria-prima e você tem que levantar o custo dela. Isso aí, show. Depois a sua mão de obra também tem que levantar o custo dela e aí o frete. Isso aí. O frete é para levar do fornecedor, né, até o cliente, né? E depois que você descobrir esse valor total, o que você faz? A margem de lucro. Bota mais a margem de lucro. A margem de lucro já deu uma base justamente porque 30% é o mínimo que um responsável pode ganhar, porém ele simplesmente vai ter lucro em cima de outra de matéria-prima. Tá? Então, o que eu quero transmitir para vocês é o seguinte.
Todas as vezes que você quiser tirar, fazer um cálculo de um orçamento, isso aqui é o básico que você